Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área para trazer mais um corte sobre as principais notícias e informações do Flamengo para você. O Mengão que acabou empatando com o time do São Paulo em 2-2 lá na Vila Belmiro, muito por conta da expulsão, né, ali infantil do Gonzalo Plata, que acabou prejudicando demais o time do Mengão, que havia conseguido a virada. O Flamengo que já desembarcou no Rio de Janeiro e o clima, meus amigos, é de poucos amigos. Muita cobrança aí por parte do torcedor pela falta da vitória do jogo de ontem. Vamos aqui analisar o que a bancada do programa Redação Sport TV falou sobre esse empate entre São Paulo e Flamengo lá na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. No final do vídeo eu vou trazer um pouco ali sobre essa disputa do Brasileirão entre Flamengo e Palmeiras. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like se você ainda não é inscrito. Agora simbora pro vídeo. Rodrigo Coutinho e Francisco Aiello. Vini Bueno vai se juntar a nós para falar do empate entre São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Já começa pela diferença do cenário, né, Vini? Bom dia. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, Coutinho, Aiello, todo mundo ligado no Redação. É estranho, né? A gente se acostuma tanto a ver os times jogando nos seus estádios, aí quando tem um aluguel desse, Santos jogando no Allianz Parque, São Paulo jogando na Vila Belmiro, é sempre muito diferente. E ontem, pouco mais de 11 mil torcedores acompanharam esse empate por 2-2, que teve uma grande novidade na escalação, né? O Coutinho já trouxe aí como um destaque inicial. A gente estava debatendo ontem, quando a gente trazia os problemas do Crespo, quem seria o lateral esquerdo ou o cara para jogar na ala esquerda, já que o Enzo Dias estava fora, né, com essa suspensão do terceiro cartão amarelo, e o Wendel ainda não tinha condições de jogo. A gente até cogitou, será que o Patrick Lanza, menino da base, vai jogar por ali? Será que vai ter uma improvisação? E teve, do Ferreirinha, né? Foi a grande novidade nessa escalação, que teve outras surpresas também, porque o time teve 3 zagueiros, no lugar do Alan Franco, né, o Ferrarese apareceu por ali, só que o time começou jogando sem os seus 2 principais atletas, né, para jogar com bola, de criação. O Marcos Antônio e o Lucas ficaram no banco, entraram no segundo tempo, e o cartão de visitas para o torcedor que foi até a Baixada para acompanhar esse jogo foi o melhor possível, né? Porque com 3 minutos, essa falha da defesa do Flamengo, o Luciano aproveita muito bem, mas aquele clichê, né? Não deu nem tempo de comemorar. Logo no lance seguinte, o Pablo Maia chegou sem freio, atropelou a Arrascaeta, empate por 1-1, e aí a gente ficou até com a impressão de que o jogo do São Paulo caiu um pouco demais, né? E ficou até um pouco morno. Era até natural imaginar que o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, pelos jogadores que tem, pelo momento que vive, fosse mais protagonista na partida. E aí chegou a marcar 2 gols, os 2 inclusive com o mesmo jogador, o primeiro anulado, né? O Samuel Lino completou pro gol, mas o lance acabou impugnado ainda no primeiro tempo. E aí, na segunda etapa, o Lino volta a marcar, coloca o Flamengo em vantagem e o jogo muda completamente de figura quando o Plata é expulso, né? E aí o Crespo olha para o banco e acho até que usou muito bem as opções que tinha, não só porque logo de cara ele coloca esses jogadores que todo mundo esperava, né? Lucas Moura foi para o jogo, o Marcos Antônio também. Mas principalmente essa troca envolvendo a entrada do Mike, acho que surtiu muito efeito, porque o Cédric é um cara que tem bagagem de Europa, seleção portuguesa, mas no São Paulo ele ainda não passa a confiança que o torcedor imaginaria que ele pudesse passar por essa bagagem toda. Tanto é que ele estava voltando ao time titular e muito criticado. Garoto da base entra e com poucos minutos dá uma assistência, né? E o Ferreirinha, que não marcava há mais de 3 meses, não marcava desde o finalzinho de julho, acabou empatando. Mas dá para dizer que o jogo mudou completamente de figura depois desse lance, né, Barreto? Mudou completamente de figura. O Flamengo passa a se defender, né? Para tentar manter o resultado. O Felipe Luiz fez a mexida com nomes diferentes, mas o que ele costuma fazer. E tem feito bastante, né? Isso. O Flamengo teve expulsões em 5 jogos recentes, juntando os últimos... Não sei se dos últimos 10 ou um pouquinho mais, mas assim, teve expulsões em 5 jogos. Aqui contra o Bahia foram 2, né? Teve o Wallaciano no fim. E aí juntando tudo, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E o que o Felipe Luiz costuma fazer é usar um 5-3-1, né? Isso. Ele aumenta a linha de zagueiros. No caso de ontem foi com o Ayrton Lucas entrando e o Alexandro, né, virou zagueiro, compondo essa linha.
e 3 jogadores à frente. Ontem ele já botou logo um terceiro volante, que foi o De La Cruz. Isso, aí ele fixou o Pulgar, De La Cruz e Saúl e o Luiz Araújo mais adiantado no primeiro momento. Depois Quando ele tira o sofre Saúl o gol, e bota... ele bota o Walacian para... Eu acho que tem um erro aí, tá? Assim, não de formação tática, para mim de peça. Eu acho que isso, estou falando em termos de característica de jogadores, tá, gente? De característica de jogadores. Acho que esse jogador, esse aí, deveria ser o Juninho. Eu concordo contigo. Por quê? Era o cara para segurar uma bola. E eu acho que o histórico recente do Walacian nesse tipo de jogo, né? Tu vê que ele entrou muito ansioso para mostrar serviço e errando mais do que ele costuma errar, porque é natural, é mais difícil você jogar com menos espaço para você jogar, mais distância para os companheiros. Ontem nem tanto, mas, por exemplo, no jogo contra o Racing, que isso aconteceu com a expulsão do Plata, o Flamengo não conseguia segurar a bola no ataque. A bola batia no Bruno Henrique e toda hora o Racing recuperava essa bola e pressionava. Ontem, por quê? Porque eu acho que ali precisa de um jogador que possa fazer o pivô, entendeu? Que possa fazer, segurar essa bola para esperar a aproximação. Não é característica do Luiz Araújo, por exemplo. Luiz Araújo é um jogador de correr com a bola. E jogar de frente, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que ontem, repito, mas o Juninho tá esvaziado, a torcida não gosta do Juninho. Não estou discutindo isso. Estou falando de função tática. Eu até acho que ele não seja exatamente um pivô, mas ele tem mais força física, ele tem mais corpo para isso, né? De todos. Vai trombar, vai ganhar duelo. Claro, vai tentar segurar uma bola, vai tentar, de repente, cavar uma falta, para o jogo. Sim. Entendeu? Agora, essa sequência de expulsões do Flamengo aí, ela traz algo para se refletir? Lógico que uma sequência de expulsões pode ser só coincidência. Pode ser, cada expulsão tem sua história, cada jogo é um jogo. Mas... Já ouvi gente dizendo que pode ser a determinação do Felipe Luiz de que o time tem que recuperar a bola muito rapidamente, que às vezes o jogador pode perder talvez tenha um ingrediente disso, né? Mas eu acho que em algum... Isso aí não, isso aí é bobeira mesmo. Essa daí foi um destempero aí a expulsão do Plata contra o Racing também não tem nada a ver em relação a isso. Porque foi uma falta e o Plata vai, com o jogo quase que parado, e agride o jogador. Bobeira também. É diferente. E a expulsão do contra o Estudiantes... Por mais que se discorde da expulsão, tem muita gente que Sim, mas não é nesse contexto que você disse de perde e pressiona, né? Eu acho que a única desse sentido aí, as únicas, né, no caso, são a do Everton Araújo no sábado contra o Sport. O jogo resolvido ontem, já, né? Isso aí. E ontem a do Plata contra o São Paulo. Tem no meio disso, né? A gente não pode esquecer aquela expulsão absurda do Plata contra o Estudiantes, né? Que ele sofreu um pênalti e foi expulso. O cartão foi até cancelado pela Conmebol depois. Sim. E ali foi segundo amarelo, né? Mas talvez numa falta de cuidado em algumas jogadas, né? Essa do Danilo, acho que é uma delas. Começo do jogo. Começo do jogo e, assim... É claro que há uma falha de tempo de bola. Tempo de bola. Que o atacante antecipa, mas o Danilo é um jogador experiente o suficiente para saber que o jogador não sairia na cara do gol. Ele ia dar o tapa de cabeça, ele ia encurtar caminho correndo na direção da área e ele ia entrar na frente do atacante de novo. Não era necessário erguer aquele pé ali, mas enfim. É o jogador que está em campo, toma uma decisão ali numa fração de segundos, assim como foi o Plata ontem, né? A bola escapa e dá para ver, assim, você percebe nitidamente que o Arboleda vai chegar antes do que ele. E ele mesmo assim firma o pé e é expulso, para mim, corretamente. É difícil, sabe, Barreto, fazer relações assim. Para mim é muito da atitude do jogador no momento da jogada, da leitura mesmo, de entender que, cara, você tem que ter um outro tipo de decisão naquele lance, porque senão você pode colocar tudo a perder, como aconteceu ontem. Acho que... E não tem nenhum questionamento com relação à arbitragem aí, né? Nenhum. Pra mim, lance na cara do árbitro. E o próprio Plata, depois, ele se conforma, esse lance aí, percebe, né? A percepção que eu tenho desse lance é que, assim, não houve nem a possibilidade do Plata. Eu sei que, assim, mas aí é jogador, o cara tem que estar preparado. Não estou aqui defendendo, não. Mas não houve... Qual o pedido de desculpa dele? Não houve um momento de reação. Eu digo o seguinte, tempo. Isso, ou seja, foi um ato contínuo. Não, assim foi assim, Barreto. Ele tenta dominar a bola escapole, e aí, ao mesmo tempo, ele tenta, de repente, recuperar essa bola. E aí ele erra. Não foi aquela coisa assim,
eu errei o domínio e agora vou iniciar um outro. Não, foi uma continuidade de lance. Eu vi dessa maneira. Ele achou que ia conseguir dividir a bola. Que ia conseguir recuperar a bola, é verdade. Bom, assim, pra mim o erro de leitura dele naquela jogada ali dava pra dar uma aliviada, assim. Por falar em erro de arbitragem, qualquer decisão, como eu disse na abertura, qualquer decisão hoje, eu estou pensando em instituir aqui, a nossa equipe conversou sobre isso hoje, eu já venho com algumas propostas de nome. A gente pode instituir o troféu palestrinha, ou o troféu fala muito, de repente o troféu pode ser uma mãozinha insuportável, assim. Né? É insuportável. Porque... Troféu chilique, acho que é uma... Troféu chilique. E outro troféu que eu já mencionei aqui tem mais ou menos um mês, já falei aqui no Redação, que é a descoberta agora por parte dos jogadores da seguinte técnica. Acontece uma falta, aí o árbitro vai lá e dá o cartão amarelo. Aí o jogador que sofre a falta, ele não levanta. Ele fica no chão, e aí os colegas, passa pra vermelho. Os colegas começam a pressionar o árbitro, vai lá no VAR, para tentar mudar. Eu já falei isso aqui há um mês no Redação, já percebi que os jogadores entraram com essa técnica agora. Tem acontecido mesmo. Agora, só pra... Acho que o Vini foi muito bem no relato dele do jogo ali, quando fala que mudou, realmente mudou bastante, porque a gente Claro, tem que exaltar o Ferreirinha. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo, pelo que ele fez no momento em que o Flamengo era superior ao São Paulo. E ele era o grande ponto de desequilíbrio ali em cima do Emerson Royal. No primeiro tempo mesmo, ele dá 2 entortadas no Emerson Royal, né? Que a jogada só não se concretiza em perigo, porque o Danilo fez 2 boas coberturas na sequência. A gente está vendo aí os lances do jogo. São Paulo, para mim, principal do primeiro e do segundo tempo era esse apetite para marcar, para tentar recuperar já no campo de ataque. É claro que em algum momento o Flamengo conseguiu mexer com esses encaixes de marcação de São Paulo. O Flamengo se moveu bem, sobretudo no primeiro tempo, confundindo a marcação, cansando, né? Porque o São Paulo é assim, o jogador tem um alvo de marcação, ele vai seguindo esse cara até a jogada acabar e aí ele depois volta à posição dele. E isso é muito desgastante, quando você pega um time que fica mais tempo com a bola, que sabe se mexer, sabe se mover, tem coordenação como o Flamengo tem, e mostrou isso no primeiro tempo, conseguiu entrar na defesa do São Paulo, principalmente depois ali. Sem Lucas e sem Marcos Antônio, que com a bola ajudam muito, mas não dá nem pra gente comparar tecnicamente Lucas e Tapia, por exemplo, ou qualquer outro jogador do meio campo com o Marcos Antônio, que vive um grande momento. Mas para esse apetite sem bola, ficou justificável, né, a ausência dos dois, ou pelo menos os dois começando no banco de reservas, né? Se a gente... Por opção tática mesmo, né, Vini? Opção tática, uma questão sim, física não, né? Nada. O Crespo, ele até fala sobre o Lucas. É a última pergunta da coletiva. E ele disse que está todo mundo esperando ver o verdadeiro Lucas de novo. Então, o Crespo entende que o Lucas não está ainda no seu melhor momento e que tem margem para evoluir. Agora, esse foi o 8º jogo consecutivo do Lucas desde que ele se recupera de lesão. Ele ainda não fez 90 minutos e até pelo estilo de jogo do Lucas, de muita arrancada, há um receio, né, de que ele ainda tem uma margem para evoluir, uma margem para melhorar. Então, sem bola, ele não ajudaria tanto quanto o Tapia para fazer essa marcação-pressão que o Coutinho citou. Pois e assim, se a gente for ver quais eram as definições de marcação do São Paulo ontem, faz todo sentido, por exemplo, a entrada do Luiz Gustavo no lugar do Marcos Antônio, porque para mim ficou muito nítida a preocupação dele de tentar anular a ação dos 2 volantes do Flamengo, tanto o Pulgar quanto o Saúl. Então o Luiz Gustavo pegava geralmente o Pulgar, que quase sempre caía no setor dele, às vezes tinha uma troca, o Luiz Gustavo pegava o Saúl, e o Luciano descia com outro volante para o Tapia marcar os 2 zagueiros do Flamengo. O Flamengo conseguiu tirar proveito disso em algum momento, né? Trocava a passe ali, Léo Pereira, Danilo, Léo Pereira, Danilo arrastando bola para o ataque até encontrar alguém. E aí o Ferreirinha com o Royal, o Pablo Maia com a Arrascaeta. Óbvio que em algum momento esses jogadores trocariam de alvo de acordo com a movimentação do Flamengo. Mas até para fazer isso, você precisa estar muito bem ajustado. E o Flamengo conseguiu sair desses encaixes em alguns momentos, tanto é que criou as oportunidades na reta final do primeiro tempo, no início do segundo tempo, e fez o 2-1. O Flamengo era melhor no jogo quando faz o 2-1, tinha ali, era pouco pressionado, as jogadas de perigo do São Paulo no segundo tempo, elas aconteceram quando o Léo Pereira é atendido fora de campo, aí tem um chute do Ferreirinha cruzado e um chute do Luciano por cima, e depois da expulsão. Aí depois da expulsão o jogo muda totalmente, São Paulo vai pressionar. Eu até acho que o Crespo poderia ter sacado um dos zagueiros, né? As substituições que ele faz, ele coloca o Lucas no lugar do Tapia, ele bota o Marcos Antônio, ele troca o ala direito, né? O Cédric não fez um bom jogo ontem de novo, como o Vini falou. Entrou o Mike, que deu assistência para o segundo gol do São Paulo. Mas ele mantém os 3 zagueiros. Sim. Eu até achei que ele fosse sacar um deles,
sei lá, talvez recuar, se ele quisesse manter a estrutura, né? Recuava um volante, deixava o meio-campo só com meias mais criativos. Mas acho que ele não quis perder a oportunidade tanto de forçar o jogo mais continuar forçando o jogo pelo lado, entendeu? Porque assim, como o Flamengo estava com uma primeira linha de 5, era preciso realmente forçar mais o jogo pelo lado. Eu digo assim, ele poderia até manter a estrutura de 3 atrás. Mas aí não na figura de um zagueiro, mas assim, sim, de um volante. Eu acho que acabou funcionando porque depois que o Flamengo ficou com a menos, tanto o Ferrarese quanto o Sabino, eles participaram muito das ações ofensivas, né? Conduzindo bola, trocando passe rapidamente. Inclusive a jogada do segundo gol é uma jogada que roda do Ferrarese pro Arboleda, da Arboleda pro Sabino, o Sabino conduz e entrega a bola pro Ferreirinha pela esquerda. Então essa participação deles foi fundamental. E o São Paulo quase que vira o jogo no final, né? Tem a bicicleta do Lucas, tem um chute do Luciano da entrada da área. Enfim, a sensação que ficou ali é que se o jogo tem talvez uns 5 minutinhos a mais, São Paulo poderia ter vencido a partida. O fim do jogo foi o São Paulo postado no campo do Flamengo, né? O Flamengo se defendendo com poucas oportunidades de contra-ataque. O jogo termina com duas faltas a favor do Flamengo, né? Sim. Inclusive uma, né, a cobrança do De La Cruz, né, que a bola vai para fora. Né? E os zagueiros ficam bravos. Sim. Queriam um cruzamento na área para cabecear. Sim. Mas a tônica... Ou então o Luiz Araújo, né? Porque foi uma falta lá pelo lado direito e uma perna esquerda naquela bola ali poderia ou bater direto ou de repente jogar ali no... Eu sinceramente não concordo com o que acho que ele tinha que bater na área, não. Acho que poderia bater na área. Mas o De La Cruz bate falta muito bem, já fez um golaço de falta do Flamengo. O zagueiro que sobe para cabecear, se a bola não vem, ele fica bravo. Mas se a bola entra, vai comemorar também. Coisa de fim de jogo. Coisa de fim de jogo. É decisão do cara ali, certamente treina, bate bem na bola. Tentou o recurso, a bola não passou longe, não. Passou perto. Samuel Lino ia sair quando fez esse gol, né? Já tinha sido anunciada a saída dele. E esse gol talvez, porque depois do jogo ele dá uma entrevista e se percebe claramente assim, que foi uma espécie de um alívio, entendeu? Porque é óbvio que a cobrança em cima dele ela é gigante e tem que ser, né? E tem que ser, pelo tamanho do investimento que o Flamengo fez, tem que ser realmente muito grande. E ele tem se comportado como um jogador mediano. Aí assim, na hora que você faz... E ele já tinha feito o gol contra o Racing, foi anulado. Fez um gol ontem, anulado de novo. Acho que contra o Sport, não, foi contra o Sport também que ele fez? Teve um outro jogo que Teve um outro jogo também. Foi contra o Sport. Contra o Sport. Então, assim, foram 3 gols anulados. Então, cara, ele estava realmente louco para poder fazer. Porque aí... E é o terceiro gol dele pelo Flamengo. A bola entrou, né? E na hora que a bola entra, cara, assim, se tira um pouco do foco agora dele. Porque, por exemplo, ele perde um gol absurdo, um lance claro, né? Acho que contra o Racing. Mas ali eu acho que ali o goleiro tem mais mérito, hein? Ele bate no canto, cara. Tudo bem. Mas o jogador fica a sensação do gol perdido. Tive a chance e não aproveitei. Eu também achei que foi uma baita defesa. Uma baita defesa. Então, de certa maneira, a cobrança em cima do jogador que atua no ataque é muito grande por gols. E nessa dos gols anulados, ele teve um na estreia contra o Atlético. Verdade. Jogou bem naquela partida. Verdade. Mudou o jogo. Ele entrou no jogo, né? Não estava entre os titulares. E tem um Mas gol... ali ainda não tinha cobrança, muito pelo contrário, né? Não, ali, nossa, olha que jogador diferente, jogador que faz um contra um muito bem e é um quebrador de linhas, não sei, olha como é que foi meu contratou. A cobrança começa no jogo contra o Vasco, que ele não entra bem. Inclusive, ele perde um pênalti nessa disputa de pênalti contra o Atlético lá em Belo Horizonte. Isso. E não há muito questionamento, né? Ele não bateu bem o pênalti, o Everson fez a defesa, tem mérito também. E não houve muito questionamento. Acho que no jogo, a partir do jogo contra o Vasco, ele começa a cair de produção no Flamengo. Acho que as críticas foram muito pesadas inicialmente. Acho que ele sentiu muito isso e está demorando um pouquinho a recuperar. Mas basta a gente olhar para trás e ver quantos jogadores, aí não só no Flamengo, no futebol brasileiro, né? Que chegaram, antes de completar o 20º jogo, já eram tidos ali como investimento ruim. E depois se tornaram grandes jogadores. Claro. O Samuel Lino fez 2 gols e deu 3 assistências contra o Vitória. De lá para cá tinha ficado todos os jogos sem fazer gol ou dar assistência. Aí deu uma assistência contra o Sport e fez um gol ontem. Então, né, já começa a deixar isso aí um pouquinho para trás. Vamos ouvir os treinadores, começando pelo Crespo, que curtiu a sensação que ficou da atuação do São Paulo. Não é fácil jogar com o Flamengo. Nunca é fácil jogar com o Flamengo. Tem muita
muita qualidade, acho que o time encontrou muito bem, acho que o empate está bem, sabor, uma lástima final, porque a gente acreditava que podia lograr a virada, mas acabar um jogo assim com essa sensação, ainda por um momento atual do Flamengo, do rival. Eu falei, cheguei 4 meses atrás e falava rebaixamento. Então, já hoje já tem que lutar para cima, devagar, calma, step by step, com calma, sabe? Construir. É muito difícil construir e muito fácil destruir. Calma, tentar de fazer as coisas bem, com sentido comum, com as possibilidades que a gente tem. Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes, que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Sobre as punições, sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. No fim ali foi só para aliviar a barra, porque, de fato, né? O jogador errou, pô. Acabou, o jogador errou. Errou, mas... Assim, claro, não é papel do Felipe crucificá-lo. Acho que não tem que fazer isso, até porque não é um ato, assim, irresponsável. Sobretudo publicamente. Ele cometeu um erro. Ele estava disputando na bola e errou um tempo, cometeu um erro. Não é uma coisa que ele foi lá e deu um soco na cara do cara, que ele agrediu o juiz, ou que, sei lá, enfim, poderia fazer qualquer outro absurdo em campo. Cometeu um erro, gente. Acabou. Não é o que fez o Pedro, por exemplo. Não. Quando o Felipe Luiz foi, né, muito forte nas declarações sobre ele. Ali o Felipe Luiz estava reclamando da postura do jogador, da falta de compromisso, de empenho. Então, e era uma coisa que se repetia. Aí ele tratou como um erro de jogo. Diferenças de expulsão. Essa expulsão é completamente diferente da do Racing, contra o Racing. É diferente. Sim. É só pra mim. Por mais que eu acho que a do Racing houve um exagero, ele deu um motivo pro exagero. Exato, o jogo estava parado, gente. Ele deixou o jogo expulsão na mão. Não era uma disputa de bola, como foi nesse lance, por exemplo. Sim. O jogo estava parado. Bom, para fechar, sobre esse jogo, tem um marco atingido pelo Arrascaeta, que se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. O segundo colocado é um grande personagem. Nossa. Né? Doval teve uma passagem, nem foi tão longa pelo Flamengo, e jogou pelo Fluminense, né? Era a época do troca-troca, né? A política implementada pelo Horta, pelo presidente do Fluminense, e o Flamengo mandou o Doval embora. Mas ele tinha deixado 94 gols aí por esse caminho. Benítez, Petkovic e Valido. Não tem aqui, né, assim, os dados completos, mas acho assim, por exemplo, em termos de média, porque eu acho que o Doval jogou menos tempo no Flamengo do que a Arrascaeta. Sim, a passagem dele é uma coisa impressionante. Então, assim, o Arrascaeta no Flamengo desde 2019, né? Sim. Então já são o quê? Já são 6 anos de Flamengo. E o Doval acho que não jogou 6 anos no Flamengo. Não. E o Arrascaeta está numa temporada particularmente artilheira, né? Então, né, tende a ampliar esse recorde aí com o que vem fazendo pelo Flamengo. É um jogador que atua muito perto do gol, ainda mais do que sempre fez nesse tempo todo. E o time que produz bastante, né? O time vai pegar todo o jogo do Flamengo, tem ali 2, 3 chances claras de gol. Algumas caem no pé dele, é um jogador muito preciso, né? Tem um time para entrar na área e finalizar, uma capacidade de finalização, tecnicamente falando também, que é muito acima da média. E a tendência disso é só melhorar, né? Porque tá ficando mais experiente, mais
A frieza dele tem impressionado para fazer os gols, realmente. Sérgio Lobo, da nossa equipe de produção, está contribuindo aqui. O Doval jogou de 69 a 75. Eu tô vendo então foi uma aqui passagem longa. uma passagem longa. Só que com menos Engraçado, jogos. né? Ele fez 263 jogos, o Arrascaeta teve 345. Eu estou conferindo aqui, verdade. Não lembrava desse tempo todo do Doval, não. Mas mesmo assim, o aproveitamento é maior, né? O Doval era muito artilheiro. Vou mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro para entender como é que o Palmeiras tem a vantagem hoje para exercer no jogo contra o Santos, né? Se o Palmeiras vence, é curioso, né? Se o Palmeiras perder hoje, vamos lá, vamos começar assim. Se o Palmeiras empatar, volta tudo como estava antes dessa rodada. O Palmeiras 1 ponto à frente. Se o Palmeiras perder, o Flamengo continua precisando passar o Palmeiras na pontuação. Né? Não é que fica tudo igual, é lógico. É um número igual de pontos em vez de ser um ponto a menos. Mas pelo critério do número de vitórias, né, o Flamengo continua com a obrigação de passar o Palmeiras na pontuação. Isso. Né? E se o Palmeiras vencer, era aí que eu queria chegar, o Flamengo precisa de 2 rodadas perfeitas para assumir a liderança. 2 rodadas em que ele ganha... Pontue mais que o Palmeiras. Exatamente. Em que ele ganha e o Palmeiras não ganha. Isso. Porque Passa a ter 4 para o Flamengo alcançar o Palmeiras na pontuação, 3 pontos, né? E ter número de vitórias. Significa passar na classificação. Isso. No caso, assim, seria, a grosso modo, 2 empates do Palmeiras e 2 vitórias seguidas aí. do Flamengo. Isso aí. O Flamengo não precisaria perder, mas o Flamengo precisaria igualar o número de vitórias e passar em pontos. Então tá aí, meus amigos, a tabela do Campeonato Brasileiro ficou dessa forma. O Flamengo, com o empate contra o time do São Paulo, acabou ganhando 1 ponto, né? Que não era o ideal. O ideal seria os 3 pontos. O Mengão acabou ficando, né, ali com os mesmos 65 pontos do Palmeiras até o Palmeiras jogar. Porque o Palmeiras, né, poderá abrir 3 pontos caso vença o time do Santos no Allianz Parque, tá? E aí o Palmeiras não só abriria, né, 3 pontos do Flamengo, como também conseguiria uma vitória, mais uma vitória, né? Ou seja, ficaria ali com 21 vitórias, 2 a mais que o Flamengo, que é o primeiro critério de desempate, né, ali do Campeonato Brasileiro. Porém, galera, é um clássico, né? Santos e Palmeiras, a gente sabe que tudo pode acontecer. O Santos, só para vocês terem uma ideia, não está vivendo uma vida fácil. Olha ali, o Santos é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 33 pontos. Né? E o Santos vai precisar dessa vitória contra o time do Palmeiras para sair dessa situação na reta final do Brasileirão. Então, com certeza absoluta, não será um jogo fácil para o time do Palmeiras, apesar do Santos não estar vivendo, né, um bom momento. Até porque, se o Santos perder, o Santos vai aí para as últimas 7 rodadas, né, com muita dificuldade, podendo ser rebaixado novamente. Então, assim, é um jogo da vida para quem sabe uma virada de chave aí para o time do Santos. Contrapartida, a gente sabe, né, que o time do Palmeiras está muito embalado, é um time que vem aí de uma classificação, entre aspas, para eles, heróica, né, para a final da Libertadores da América, e lógico que está apostando muito, né, agora com esse tropeço, abrir uma distância, né, e quem sabe aí encaminhar esse título do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras vai jogar todas as fichas nesse confronto contra o Santos. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, onde o Palmeiras também poderá, né, acabar perdendo pontos devido, né, à necessidade do time santista em pontuar. Então, galera, tudo pode acontecer. Se o Santos empatar com o Palmeiras, que vamos dizer que seja um cenário aí mínimo, né, o Palmeiras vai a 66 pontos, o Flamengo fica com 65, o Palmeiras não aumenta o número de vitórias e, galera, fica tudo em aberto. Por quê? Porque o Flamengo vai jogar contra o time do Santos no Maracanã nesse final de semana e o Palmeiras sai para enfrentar o Mirassol, que é um time dificílimo e que está lutando pela vaga da Libertadores direta. Então, só para vocês terem uma ideia, o Mirassol não perdeu nenhuma partida jogando em casa, em todo o Campeonato Brasileiro. O Mirassol está com 31 jogos e não perdeu nenhuma partida jogando no seu domínio. Então vai ser um jogo dificílimo para o Palmeiras lá, enquanto a partida do Flamengo, né, vai jogar, né, contra o Santos diante do seu torcedor em casa. E lógico, em casa, time que quer ser campeão é obrigação vencer. E aí, né, nesses 2 confrontos, acredito que poderia, né, haver ali uma mudança na tabela do Brasileirão, o Flamengo pulando para a primeira colocação. Porque se o Palmeiras empata lá,
vamos a um cenário hipotético. O Palmeiras vai a 67 pontos, né? E o Flamengo com 65, ganhando o Santos, iria a 68. E igualaria o número de vitórias e passaria, né, o Palmeiras no número de pontos e ficaria com um saldo de gols maior do que o do Palmeiras, que seria o segundo critério de desempate. Então calma, ainda não tem nada perdido, tá? Eu só tô falando isso pra você, né? Tem muitos já desenhando, já era, Palmeiras é campeão. Não vamos entregar esse brasileiro de bandeja. Vamos lutar até o final. Isso tem sido uma marca do Palmeiras, não desistir, lutar até, né, os últimos minutos ali dos jogos, tentar de todas as maneiras. E eu acredito que essa é uma marca que o Flamengo nunca pode desistir, tá? O Flamengo também é um time que tem essa característica de lutar até o final. É lógico que esse time, né, ele tem perdido um pouco nessa identidade, mas nós sabemos, né, que tudo é possível. O Flamengo já teve arrancadas incríveis nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, perto da zona de rebaixamento ao título. Quem não lembra disso, né? Então, 2009 tá aí para nos mostrar que tudo é possível, ainda mais agora. Você, a um ponto de diferença, e se ainda que abra 3 pontos, ainda não acabou, são 7 rodadas, tem muita coisa para acontecer. Então não vamos aqui, né, pregar um discurso de perdedor, de que já, né, o Palmeiras é campeão. Nananina, não. Vamos lutar até o final e vamos acreditar até o fim nesse título do Campeonato Brasileiro, que ainda é possível. E lógico, vamos cobrar esses jogadores, cobrar o treinador, né, pressionar para que eles também entendam a responsabilidade de lutar por esse título até o final, até a última rodada do Brasileirão, até quando a matemática, né, não permitir mais a possibilidade. Eu ainda acredito, estou confiante ainda, apesar, né, de ficar bastante triste com o resultado de ontem. Beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!